Neste momento você irá ouvir mais um vídeo com relatos verídicos sobre acontecimentos sobrenaturais no meio dos primeiros crentes pentecostais do Brasil. E a fonte de onde extraímos estes relatos, os quais vamos relatar, é do diário do pioneiro Gunnar Wingren, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E antes de começarmos os relatos, eu, vosso irmão em Cristo, presbítero Fernando Santos, já quero deixar avisado que todos os sábados estamos postando vídeos sobre a história da igreja de antigamente no canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. Vamos lá começar a ouvir. Assim Gunnar Wingren escreveu no seu diário, na página 181, está escrito o que o pastor sueco Levi Petrus havia dito sobre sua viagem aqui para o Brasil em 1930. Quando viu Daniel Berg e Gunnar Wingren e outros irmãos evangelizando dentro de um trem, e assim ele disse: quase não tínhamos deixado ainda a estação de São Paulo, quando o meu companheiro de viagem, o irmão Gunnar Wingren, começou a falar com uma mulher católica sobre a salvação. Ela se desculpou dizendo que não sabia ler, mas o missionário Wingren se ofereceu para ler a Bíblia para ela. Do outro lado do vagão estava o irmão missionário Daniel Berg, sentado lendo o Novo Testamento para 3 pessoas que o escutavam atentamente. Ele leu sobre o nascimento de Jesus no capítulo 2 de Lucas. 2 dos ouvintes eram bem jovens, um moço e uma moça. No princípio estavam mais interessados um pelo outro, mas quanto mais Daniel Berg lia o Evangelho de Jesus Cristo, mais o casal se interessavam pela narração bíblica do Novo Testamento. Só quando o trem parou e os passageiros se levantaram para saltar, é que os nossos irmãos concluíram a sua leitura. Oh, glória a Deus! Quando se despediram, os missionários entregaram os folhetos e o endereço da igreja pentecostal naquela localidade. Em outra parte do vagão estavam outros evangelistas trabalhando da mesma forma. Um jovem evangelista estava em pé diante de 2 bancos cheios de gente. Ele lia na sua Bíblia sobre o caminho da salvação no Novo Testamento de Jesus, e não se esqueceu de falar do batismo em águas e do batismo com o Espírito Santo de Deus. Eu me admirei de que ninguém protestasse contra os nossos irmãos evangelistas, muito pelo contrário. Todos pareciam agradecidos pelo que tinham ouvido. Esta experiência foi de muita bênção e muito interessante para mim, porque do ponto de vista de estudo é de muita importância, pois aqui está certamente
um dos segredos sobre o rápido progresso da obra no Brasil, que é a realização desse trabalho de evangelismo pessoal fora da igreja, que é a característica do verdadeiro movimento pentecostal no Brasil. Nas páginas 191 a 196, também Gunnar Wingren escreveu: os crentes costumavam viajar testificando em todas as partes, e assim aparecia igreja em muitos lugares. Um homem veio com seu barco à vela e viajou 5 horas pelo mar e pediu que fôssemos abrir uma igreja em sua casa, e nós o acompanhamos, e dentro de pouco tempo já havia ali uma igreja para a glória de Deus. O que deu muita força nos trabalhos evangelísticos é que resultou com a igreja enchendo de novos convertidos foram os cultos ao ar livre, que se realizavam em diferentes lugares da grande cidade. Nesses cultos pregava-se e cantava-se e orava-se, e multidões de almas eram ganhas para o reino de Deus. Sempre havia um grupo de crentes zelosos nestes cultos ao ar livre, que sempre cooperavam sem se importar com o barulho da cidade e com o tráfego. A multidão de ouvintes costumava aumentar rapidamente, e quando você fazia o convite, eram sempre de 10 a 15 ou a 20 pessoas que dobravam os seus joelhos no asfalto e ali entregavam-se as suas vidas a Jesus Cristo. Glória a Deus! Ore calabassuria covadaia! Oh, glórias! Um dos lugares onde ocorreu o maior número de conversões era em frente à estação central do Rio de Janeiro, onde muitos trocaram o trem do pecado pelo trem da salvação, que tem sua estação lá no céu. Muitos também se converteram nos cultos realizados no Largo da Lapa, que é o principal centro de boemia da cidade do Rio de Janeiro. Em uma carta ao pastor Levi Petrus, de 5 de novembro de 1926, Wingren escreveu assim: este ano tem sido de muita vitória. O Senhor tem realizado coisas maravilhosas. Entre nós, pessoas têm sido salvas, batizadas com o Espírito Santo e curadas das suas enfermidades. No último batismo, 32 novos convertidos desceram as águas do santo batismo. Foi um dia glorioso. Valeu a pena os cultos ao ar livre, pois Jesus realmente, Ele salva, Ele cura, liberta e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Glórias a Deus e aleluias a Jesus. O recamundi cramundi crabule vacierico negaia seianai. Pela graça de Deus, fazemos culto ao ar livre nos pontos principais da cidade do Rio de Janeiro, quando centenas de pessoas escutam os hinos e as pregações, e de repente muitos levantam as mãos e pedem oração para serem salvos. Ontem no culto foram 4 que se converteram
inteiro, no meio da grande multidão que escutava. Nunca pensei em ver tantas conversões assim nas ruas e praças da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, Deus estava realizando grandes milagres e nós vemos isso com grande gozo e alegria. Glória a Jesus por todas as suas maravilhas. Oh, glória a Deus! No ano de 1929 também foi iniciada uma obra completamente nova. Foi iniciado o trabalho na casa de detenção, depois de ter obtido permissão das autoridades competentes. Wingren começou a realizar cultos na prisão do Rio de Janeiro. A cada domingo, às 1h da tarde, havia ali um culto e ali muitos presos se reuniam para escutar a palavra de Deus. Isso com o tempo deu muitos frutos. Muitos daqueles presos foram salvos e batizados nas águas, e os conversos, quando saíam da prisão, continuavam a servir a Deus e a ser uma bênção para a igreja. E a esposa de Wingren, a irmã Frida Wingren, tomou parte ativa nesse trabalho, junto com outros irmãos e irmãs. Sempre que os crentes voltavam dos batismos nos rios, voltavam de bondes, ou seja, de ônibus ou de trem, e como sempre cantando por todo o caminho, o que surpreendia os outros passageiros. No dia 13 de abril de 1930, Wingren escreveu: hoje oramos por 18 pecadores nos cultos ao ar livre, e na casa de detenção foram 13 os que se converteram, e no culto à noite na igreja 10 pessoas se entregaram ao Senhor Jesus. Sim, havia gozo e alegria entre os crentes e entre os anjos de Deus no céu, pelas almas que se convertiam e recebiam paz e salvação na alma. Oh, glória, labria, súria, covenevaracia, gonai. Numa profecia, o Senhor Jesus falou: eu continuarei a minha obra e também aguardarei para que ninguém a possa perturbar, e que a paz reine entre os crentes. Na página 207, Gunnar Wingren escreveu sobre o trabalho na detenção, e assim Wingren escreveu: na casa de detenção, os presos fizeram uma carta ao diretor pedindo licença para que realizássemos uma escola dominical para eles. E todos os domingos nós lhe prestamos uma grande assistência espiritual. A minha esposa Frida Wingren realiza o culto para as mulheres na parte feminina da prisão, na própria capela católica. No culto de oração, o Espírito Santo disse: ajunta os irmãos em comunhão e busca os desviados, para que todos sejam um no Espírito e na humildade. Eu os guiarei por caminho certo. Deus falou especialmente a Wingren, comissionando a encontrar e trazer de volta todos os desviados e ajudá-los. E na página 197, Gunnar Wingren também nos deu um incentivo e uma inspiração para que venhamos ganharmos verdadeiramente almas para Jesus. E assim ele disse: Deus deu
ao povo da Suécia grande graça para conquistar o Brasil para Jesus. Já tens tu conquistado a tua parte? Tenho eu conquistado a minha parte. Ó Deus, dar-nos olhos que possam derramar lágrimas e um coração quebrantado para que tu nos possa usar. Amém. Irmãos que estão nos ouvindo, vocês prestaram atenção que no decorrer desta narração foi-se falado muito do Novo Testamento, pois os fundadores da Assembleia de Deus eram missionários. É um verdadeiro missionário. Ele carrega Novos Testamento para distribuir ao povo, pois só no Novo Testamento de Jesus está a salvação em Jesus Cristo. Infelizmente, hoje em dia, quase nenhum pregador da Bíblia Sagrada ensina o povo a ler o Novo Testamento de Jesus. É segundo uma pesquisa, menos de 5% dos crentes lê o Novo Testamento. Ou seja, de cada 100 crentes, menos de 5 crentes lê o Novo Testamento de Jesus. Mas nós, aqui do canal, iremos ensinar em breve aos irmãos a lerem o Novo Testamento através de pregações cristocêntricas, sem abirrogar o Velho Testamento. Iremos apenas cumprir o Velho Testamento, mas é só no Novo Testamento que iremos se deliciar com as palavras de vida eterna. Muitos pensam que a igreja se esfriou é por causa da falta de oração e jejum. Não é só por causa disto que a igreja se esfriou. O jejum e as orações é muito importante para a igreja, mas é na leitura do Novo Testamento que o cristão, que a igreja encontra palavras de salvação e vida eterna. Não foi à toa que o apóstolo Pedro disse para Jesus assim: Senhor Jesus, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? E a igreja, a Assembleia de Deus, ela se esfriou, foi por causa da falta dos ensinos das palavras de vida eterna que está no Novo Testamento de Jesus. E uma igreja só pode voltar ao primeiro amor é só quando ela lê e ouve o Novo Testamento e obedece às doutrinas de Jesus e dos apóstolos. E aqui finalizamos mais um vídeo do canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. Irmãos e irmãs, e peço novamente a todos que deem um like no vídeo e que compartilhem o link deste vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que este vídeo chegue aos pastores assembleanos para que eles conheçam como é que era o verdadeiro mover de Deus dentro das igrejas Assembleias de Deus antigas e verdadeiras, a fim de que estes pastores e muitos crentes voltem ao primeiro amor. E assim, meus irmãos e irmãs, eu me despeço de vocês com a benção referida em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Amém.